Bom dia a todos, bom dia, meu querido amigo Chiapano, pastor Edinaldo. Vamos à informação agora, vamos às informações verídicas, corretas e certas. O Espírito Santo, vamos lá. Atenção, atenção. Bom dia, meu querido Chiapano. Vamos mais a uma notícia maravilhosa. Bom dia, vamos ver se tem valentes aí. Tem algum valente? Atenção, atenção. Temos um valente. Atenção, atenção, vamos ver se tem algum valente aí. São 3h05 da madrugada. 3 valentes. 3h05 da madrugada. Temos 3 valentes. Estamos com o Emilate. Me avise se o som está bom, por favor. Estamos com o Emilate já. Temos aqui o pontinho verde. Eles estão gravando. Vamos ao Serviço de Inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. 18 valentes. Vamos. Bom dia. Tem som, né? O som tá bom? Estão me ouvindo bem? Ok, então vamos ao relatório. Atenção, Agência de Contra-Espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, Emilate. Atenção, Polícia Federal. Atenção, OTAN, NATO, Pentágono, DEA. Atenção, Comando Sul. Atenção, 22 nações. Da tomada de decisão, a defesa do território da República Federativa do Brasil contra o narcoterrorismo da América Latina. Eis o relatório. Relatório da Polícia Internacional. Polícia Internacional. Interpol. Sérgio Roberto de Carvalho. Sérgio Roberto de Carvalho, o narcoterrorista, major de polícia do sul do país, foi preso na Hungria há exatos 7 horas. Mantivemos em 7 minutos, em realidade. Ele está preso agora, então esta é uma exclusiva. Mas há 7 horas que estamos já no procedimento da captura de Sérgio Roberto de Carvalho. Ele foi preso na Hungria, numa mansão. Ele estava com o passaporte do México, passaporte mexicano. Ele residiu 2 anos em Portugal. Ele se evadiu de Portugal, deixando uma caminhonete cheia de euros, dólares, e também ele é o que comanda. Ele é conhecido como o Pablo Escobar brasileiro. Trabalha para o Lula, para o Foro de São Paulo. Trabalha para o cartel do Golfo, cartel do México, e também para este novo cartel que tomou o lugar do cartel do Golfo e que está operacionalizando em 10.000 fazendas na Amazônia. Então, Sérgio Roberto de Carvalho, major da Polícia Militar, ele foi preso na Hungria e foi uma força-tarefa da Polícia Brasileira, Polícia de Inteligência Federal Brasileira e Polícia Portuguesa Brasileira, de Portugal.
conjuntamente com a Polícia Internacional e a Interpol. Ele foi pego na Hungria, ele já se encontra guardado na Hungria. As autoridades do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, os 9 narcoterroristas que ocupam a dependência do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, estão ávidos para que ele seja deportado para o Brasil para poder dar fuga ao entreposto Sérgio Roberto de Carvalho. Sérgio Roberto de Carvalho, ele está preso. Ele detém uma fortuna incalculável na Hungria. Foi uma força-tarefa portuguesa e uma força-tarefa brasileira, conjuntamente com a Polícia Internacional, a Interpol, há 7 minutos, colocaram Sérgio Roberto de Carvalho preso com um passaporte mexicano. Ele foi preso na Hungria. Esta é a principal relatório. E, claro, todo o pleno da Corte, os 9 integrantes do Foro de São Paulo, do narcoterrorismo, que ocupa os cartórios do Supremo Tribunal Federal, estão com medo porque o Sérgio Roberto de Carvalho ele vai querer ser solto, porque ele vai entregar todo mundo no Brasil, em Portugal, no México, na Hungria, na Ucrânia. Sérgio Roberto de Carvalho, ele é considerado o Pablo Escobar brasileiro. Ele detém uma fortuna incalculável em vários países. Ele opera com 10.000 fazendas do narcotráfico na Amazônia. Ele é o entreposto, trabalha para o Foro de São Paulo, trabalha para Luiz Inácio Lula da Silva, narcoterrorista, que tomou o lugar de Fidel Castro como entreposto de drogas. Ele é traficante de drogas. Ele sabe que estão à procura dele por tráfico internacional de drogas. Luiz Inácio Lula da Silva. Já temos todas as informações. Luiz Inácio Lula da Silva, ele é narcoterrorista. E ele está abrigado por 9 sabotadores narcoterroristas que ocupam as dependências do Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Então, ele utilizou as aeronaves, ele comprou a empresa ArtJet Sul, para operacionalizar o tráfico internacional de toneladas de drogas processadas em 10.000 fazendas do narcotráfico na Amazônia, conjuntamente com 800 ONGs de diferentes bandeiras que operam todas da cabeça do cachorro e fazem a destilação e o processamento das drogas cristal, cocaína, ópio, pó de macaco, entre outras. E estão distribuindo pela rota da seda do PCC, da máfia do Xi Jinping, cachorro louco, chinês, Xi Jinping, que ele lançou 6 ogivas, 6 mísseis supersônicos
meia dúzia de mísseis supersônicos para testar as suas defesas no espaço sideral, para abater esses supersônicos foguetes. E eles conseguiram êxito. Eles estão entrando em Taiwan. Eles cercaram Taiwan e vão proceder à invasão de Taiwan a qualquer momento. Esse sim, faz 7 horas. 7 horas ele abateu uma ogiva supersônica no espaço sideral com um satélite que emana raio laser e consegue abater a ogiva, consegue abater mísseis nucleares supersônicos. A China tem essa tecnologia. Então, eles procederam com esses testes. Meia dúzia de ogivas, meia dúzia de foguetes supersônicos foram abatidos no espaço sideral com armamento de laser satelital, lançados pelo satélite chinês, abatendo os foguetes supersônicos nucleares para a defesa do território da China. Eles fizeram esse teste 6 vezes. E às 7 horas foi procedido com sucesso o abate dos foguetes supersônicos chineses processados pelo satélite chinês. A Europa já está em guerra. Os aeroportos estão superlotados na Europa e há já congestionamento de voos. Não há voos para proceder o embarque. Eles alegam que não há personal operacional para os aeroportos da Europa. Mas é mentira. A Europa está em colapso, porque o narcotráfico é uma guerra de facções de narcoterroristas. Os narcoterroristas da Ucrânia se rebelando contra os narcoterroristas do Foro de São Paulo. É uma guerra interna. E está sendo processada. Tudo já visto, veiculado. E certamente que os envolvidos, que são os 9 elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, os 9 ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal são narcoterroristas, procurados, processados pela DEA, pela CIA, por 60 agências de inteligência. Nós pedimos a captura imediata destes elementos do Supremo Tribunal Federal, como também senadores narcotraficantes, deputados federais narcotraficantes e partidos políticos do narcotráfico, em que eles processaram dinheiro para pagamento de suas milícias para tomada através da luta armada da República Federativa do Brasil. Eles vão utilizar o dinheiro das eleições, o fundo das eleições, para pagar mercenários estrangeiros. 32 partidos políticos vão receber vasta soma em dinheiro para processar o pagamento de milícias mercenárias terroristas, para tomar posse de estados e municípios da República Federativa do Brasil. Isto já é um fato. Pedimos a todos vocês, cidadãos brasileiros, que por favor transmitam isto para que toda a população da República Federativa do Brasil saiba os acontecimentos. Nós pegamos Sérgio Roberto de Carvalho com passaporte mexicano na Hungria.
Ele se evadiu de Portugal, deixou uma van repleta de euros. Ele é considerado o Pablo Escobar brasileiro. Ele detém fortunas, dinheiro a rodo, para pagar mercenários. E ele quer ser extraditado para o Brasil, para aqui ser solto pelos 9 elementos do Supremo Tribunal Federal. Os 9 narcoterroristas que ocupam os cargos de ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. São todos narcoterroristas, traidores à pátria, que têm que ser passados pela lei e julgados por crime de guerra. Eles são espias e sabotadores. Trabalham conjuntamente com narcoterroristas do Senado, senadores e também deputados federais, todos com vasta ficha corrida da DEA, da CIA, do MI6, todos 60 agências de inteligência e o satélite. Esse Sérgio Roberto de Carvalho, ele comprou a Arte Jetsul para transportar as drogas processadas em 10.000 fazendas do narcotráfico na Amazônia. Ele trabalha para o Foro de São Paulo, para o Cartel do México, para o Cartel de Cali, para as Farc, para o M19, para o PCC, trabalha para o Comando da Capital, para o CV, ele trabalha para a Família do Norte. Trabalham unidos utilizando a Rota da Seda, processada em portos e aeroportos dominados pela máfia chinesa do Xi Jinping. Xi Jinping, ele é um agente que está dizimando o povo da China e processa lá na China os relatórios de fake news. Ele processa a lei do comportamento. Ele toma e prende qualquer cidadão e vende seus órgãos ou deixa apodrecer na prisão. Também, se for muçulmano, é preso. Como também católico, qualquer pessoa na China, ela pode ser presa sem ter consideração de nenhum tipo de arguição. Eles são levados, porque lá é uma ditadura. Não se trata de ideologia política, não se trata de colocar comunistas, não. São narcoterroristas que trabalham para dominar a população do planeta através das drogas, através da lascívia, processamento de vício, tipo de coisas que você possa imaginar. Então, o Sérgio Roberto de Carvalho, o Pablo Escobar. Preste atenção no que o nosso querido amigo fala. Meu querido amigo Chapano, um beijo no seu coração, meu querido. Vamos em frente. Brasileiro está preso na Hungria, foi preso na Hungria. E o satélite chinês abateu 6 mísseis supersônicos chineses no espaço sideral. Quando o míssil, ele, para fazer a trajetória, ele sai da Terra, ele é abatido. A velocidade dele é supersônica. Mas o chinês tem essa tecnologia. Então, Sérgio Roberto de Carvalho, terrorista, narcotraficante, que trabalha para Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com outros prepostos da América Latina, ele está preso na Hungria. Uma força-tarefa portuguesa e brasileira
conjuntamente com a Polícia Internacional, teve êxito em capturá-lo. Ele esteve preso no Brasil, ele se evadiu, ele foi solto pelo Supremo Tribunal Federal do narcotráfico. 9 elementos que trabalham para o narcotráfico internacional. São espias e sabotadores, trabalhando para tomar as terras e dominar o povo da República Federativa do Brasil. Pedimos às autoridades da contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do cidadão brasileiro, que possa fazer a prisão civil dos 9 elementos do Supremo Tribunal Federal pelos mais variados crimes de tortura, pelos mais variados crimes de sentença monocrática, de venda de sentença. Pedimos a prisão imediata. Não podemos permitir a posse de Alexandre de Moraes nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, que é um prédio encarregado de venda de diplomas de vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, senador e a presidência da República. Tudo já visto, já tudo dominado pelas 60 agências de inteligência e pelo satélite. Eles querem implantar aqui, com Rogério de Andrade, o paraíso do jogo e tirar todos os capitalistas que fazem parte há muito tempo da contravenção. Rogério Andrade está aniquilando com os contraventores, os bicheiros. Está tramando a morte de todos os bicheiros e de seus familiares para tomar posse dos pontos de jogo de bicho, de máquinas caça-níquel e exterminar com todos eles. Rogério de Andrade se juntou com outros lá fora e fez a aversão com Toffoli. Toffoli, ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Olha aí o Toffoli, mais uma vez, Toffoli envolvido com a bandidagem. É o marginal terrorista, narcotraficante, onde encontrado tem que ser preso. Todos eles, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Lewandowski, Fachin, Fux, todos têm que ser levados à prisão. Prisão imediata. Estão entendendo o que eu estou falando? Eles são narcoterroristas. Trabalham para o Foro de São Paulo, trabalham para o Lula. O Lula é um terrorista narcotraficante. Ele opera e ele domina a rota do tráfico. Cuba, ele domina Cuba, ele domina a Venezuela e ele domina os países aqui da América do Sul. Tudo visto. Então nós estamos pedindo às autoridades, a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a Polícia Federal, a todo cidadão de bem, aos homens livres, às 60 agências de inteligência, ao satélite, que proceda à captura destes marginais. Entendeu o que eu estou falando? Quem está falando aqui é o juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Está viciado em cocaína, cheirador. Estão entendendo? Nazista. E eles estão se estabelecendo. E eles pagam o que for, para se ver livre e dominar a Europa e a América. Esse é o problema.
Estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos acabar e vamos limpar a casa no Brasil. Vamos acabar com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Vamos substituí-los pelos membros da Corte do Supremo Tribunal Militar. É só substituir. É tirar eles de lá e colocar o Supremo Tribunal Militar nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Não é necessário nem ocupar, é necessário sim ocupar o Supremo Tribunal Federal pelo Supremo Tribunal Militar. É necessário, porque os cartórios têm que ser feita uma varredura em todos os processos, porque eles estão sangrando o Brasil. Eles estão com as leis que eles determinaram, o procedimento a fornecer lavagem de dinheiro e feudo para o narcoterrorismo. Na verdade, o STF trabalha para os traficantes. As leis que eles impõem ou assinam é para libertar bandido. Ok? Então está na hora já de se fazer alguma coisa no nosso Brasil para mover e tirar essa sujeira que impede o Brasil de ser um país livre. O STF agora está dominando, tá? Inclusive o TSE das eleições está sob o domínio deles. Então nós temos que tomar muito cuidado nas eleições, porque eles vão dar o golpe. Porque para eles não tem limite. Entendeu? Para eles, para os terroristas, para os traficantes, não tem limite. Então vamos, Brasil, acordar. Nós temos que tirar os membros do Supremo da Corte, porque são terroristas. Em 10.000 fazendas, lá na cabeça do cachorro. Entenderam? E 800 ONGs estrangeiras do narcotráfico, em território da República Federativa do Brasil. 60 agências e o satélite. Então pedimos às autoridades que tomem já posição, porque já estamos em guerra. A Colômbia sofreu um revés. Colômbia foi tomada pelo narcotráfico. A Colômbia está dominada por um terrorista que se elegeu presidente, narcotraficante. E ele vai abater. No Chile, o presidente do Chile acabou com as forças armadas. Não tem mais exército no Chile. Preste atenção, Brasil. No Chile não tem mais exército. E é o que o Lula e aquela turminha do STF quer fazer aqui no Brasil. Acabar com as Forças Armadas. Por quê? Porque assim é mais fácil controlar. Ok? Então vamos prestar atenção nos sinais. E eles vão intervir. Os chineses vão vir prestar solidariedade aos países comunistas, alegando ideologia e proteção à democracia, dizendo que eles, o regime comunista, deve imperar. Então pedimos a todo cidadão de bem, que tome cuidado da sua família, tome cuidado das suas coisas. Eles estão querendo tomar o território da República Federativa do Brasil e colocar toda a população em perturbação mental. Não há mais condição, não há mais nenhum tipo de arguição, porque as atitudes monocráticas processadas pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal colocou o Brasil de joelhos perante os narcoterroristas e empresas, mais de 3.000 empresas e mais de 53 países com seus bancos centrais
a lavar o dinheiro do narcotráfico processado em 10 mil fazendas na República Federativa do Brasil. O lucro com o narcotráfico, com todo tipo de contrabando, supera 250 milhões de dólares por dia. Na América, 10 países aqui, na América do Sul, 10 países receberam o equivalente a 2% do PIB mundial, pago pela China, para deixar correr frouxo, e passa todo mundo a receber dinheiro de propina, suborno, a autoridades policiais, delegados de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, delegado de, comandante de batalhão, Ministério Público, juízes, todos subornáveis, todos já vistos. Não podemos viver assim. O Brasil, ele tem que se industrializar. A OCDE quer industrializar o Brasil. O Brasil tem que processar as suas matérias-primas, processá-las e vender o aço. Aqui temos aço, então vamos processar o aço, beneficiá-lo e vamos vender aço. Quem quiser comprar aço tem que comprar do Brasil, não da China. Acabou-se. Temos que fazer a indústria brasileira prosperar. Entenderam? E 32 partidos políticos do crime, eles estão arrecadando dinheiro do fundo partidário para pagar mercenários, tropas de mercenários para invadir os estados onde eles operam e dividir o Brasil, dividi-lo como se fosse uma pizza. Entenderam? É isso que está acontecendo na cara de vocês. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus é maior. Yahoo é maior. Yahushua Hom Merushraim. Ele tem todas as situações dominadas para proceder a libertar a República Federativa do Brasil da mão destes terroristas narcotraficantes. Ela opera por uma sentença monocrática do Sérgio de Mello, o ministro Celso de Mello, que se aposentou, deu o alvará para que a Vale do Rio Doce, comprada com moeda podre, títulos do Terceiro Reich, dados por Jorge Soros, para que ele obtivesse financiamentos do banco BNDES, para fazer infraestrutura e prospecção do cascalho de ferro, que aí é contrabandeado nióbio, é contrabandeado ouro, é contrabandeado diamante, todos os minérios são contrabandeados. Isso foi feito por o ex-ministro Celso de Mello, aposentado, que será preso por narcoterrorismo, como também os 9 elementos que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles com vasta folha corrida de crimes. E que eles não têm para onde fugir. O crime é detenção imediata e extradição, por se tratar de terrorismo, narcoterrorismo. E também Luiz Inácio Lula da Silva, chefe e mentor do Foro de São Paulo, chefe que organiza
a tomada dos países da América do Sul, através do comunismo. E eles estão todos aí, vistos. Não se trata de ideologia política. Não. Eles são narcoterroristas que querem submeter o planeta. Tudo isto visto. Mais de 3.000 empresas. Mais de 53 bancos centrais. Todos já sentenciados. Todos os dinheiros confiscados. Por isso que está a guerra na Europa. Entenderam? E a China fez testes com o seu míssil supersônico. 6 mísseis. Meia dúzia de mísseis foram disparados para serem abatidos pelos satélites chineses no espaço sideral. Eles abateram esses mísseis supersônicos que vão na velocidade, ultrapassam a velocidade da luz, do som, e eles são abatidos por laser, pelos satélites chineses. Estamos entendidos? Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações traremos em contato. Lembranças aos homens livres. Fiquem com